Bem, gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre o cânon das escrituras e o sola escritura. É muito importante sabermos o que significa realmente o sola escritura. É interessante que muitos pastores não entendem o que realmente significa o sola escritura, ou não não sabem, não conhecem sobre o cânon, a formação do cânon das escrituras. E isso é importante por dois motivos, nós sabermos isso. O primeiro é que existem muitos ateus e hereges que negam a autoridade das escrituras. Eles dizem apenas que as escrituras, elas são apenas uma compilação que aconteceu com Constantino, uma coisa criada pela igreja, e que simplesmente escolheram livros a seu bel prazer e reuniram esses livros, e então a igreja passou a adotá-los. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é exatamente porque a Igreja Apostólica Católica, ela, ela defende que quem vem primeiro é a Igreja, a tradição, e não a inspiração das Escrituras. Ou seja, eles dizem que os livros que temos do Novo Testamento, ou os livros que temos do Velho Testamento, só são inspirados, só foram inspirados porque a igreja os escolheu. Mas a questão é, os livros são inspirados porque a igreja católica escolheu, ou um concílio qualquer escolheu, ou a igreja escolheu esses livros porque eles são inspirados? E esse vídeo vai responder exatamente estas perguntas. Vai demonstrar exatamente que a igreja só escolheu esses livros. Aliás, a igreja não escolheu, a igreja aceitou esses livros porque esses livros demonstravam ser inspirados. Demonstravam ser inspirados. Então, nós precisamos saber o que significa o sola scriptura. Sola scriptura, certo? Vejam bem, a palavra cânon vem do grego, quer dizer padrão, quer dizer algo oficial. Então, quando se diz cânon, significa aqueles livros que são oficiais das escrituras, ou seja, não são livros espúrios, não são livros chamados apócrifos, ou livros que foram colocados com nomes de apóstolos, que são chamados pseudopígrafos, que naquela época a igreja só aceitava textos dos apóstolos. Então, alguns hereges ou alguns escritores, querendo que eles fossem aceitos, eles colocavam com o nome dos apóstolos. E por isso que existem vários livros apócrifos, Atos de Paulo, Apocalipse de Tomé, e aí sim vai outros livros, que a igreja não aceitava como inspirados. E existem duas evidências, vamos dizer assim, lógica, além das próprias escrituras e dos pais da igreja, que a igreja não aceitava alguns livros. O primeiro é que a igreja começou a fazer cópias dos livros inspirados. O número de cópia dos livros inspirados são muitas, são milhares de cópias de livros inspirados. E por isso que nós temos até hoje essas cópias, porque os autógrafos, claro, não existem mais, mas as cópias das cópias foram sendo feitas. Essa é a primeira evidência. Claro que eles, sabendo que aquele livro não era inspirado, eles não se davam o trabalho de fazer várias cópias, de fazerem cópias. O segundo motivo lógico é que durante a perseguição, principalmente a perseguição de Diocleciano, do século II e III,
quando os cristãos eram forçados a entregar livros que eram em pergaminhos ou em papiros, eles tinham sabedoria de entregar alguns livros que não eram inspirados e ficavam com aqueles livros que eram inspirados. Então, muitos se perderam por causa disso e as cópias foram preservadas. Muitas cópias foram preservadas exatamente por causa disso. Mas vamos ver o ponto de vista da Igreja Católica para as Escrituras. Vejam bem, a Igreja Católica, ela entende o seguinte, que os livros inspirados, as obras que a Igreja, os livros inspirados, são as obras que a Igreja Católica afirma, que a Igreja Católica aponta. Isso significa que a Igreja tem mais autoridade que as Escrituras. Na Igreja Católica, a Igreja tem mais autoridade que as Escrituras, está acima das Escrituras. Por isso que eles não aceitam o sola Escritura. E ela afirma que, que o que é ou não palavra de Deus. Ou seja, segundo a Igreja Católica, é a Igreja que afirma o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Segundo eles, os livros inspirados só são dessa forma porque a Igreja decidiu, os pais da Igreja decidiram, reuniram, então esse livro será inspirado, esse não. Então, eles dizem que a Igreja é que tem a autoridade para dizer qual livro é inspirado ou não. Vejam bem, nesse contexto, foi que no século XVI o Papa Leão X determinou a venda de indulgências. Por quê? Porque ele entendia, o Papa que era o chefe da Igreja Católica do século XVI, na Idade Média, esse período medieval. Então, o que acontece? O Papa entendeu que ele estava acima das Escrituras e que então ele determinou a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados. E foi aí que Lutero, diante do entendimento de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, Lutero, então, expõe as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Vejam bem, com isso, Lutero estava fazendo uma grande celeuma. Qual a celeuma? Ele estava dizendo com isso que a autoridade das Escrituras estava acima da autoridade papal. Então, isso para a Igreja Católica foi algo muito sério, certo? Foi algo muito sério. Então, diante da ordem do Papa Leão X, que ele deveria se retratar, senão ele seria excomungado, e o Papa envia então a chamada bula papal. E aí Lutero toma essa bula e queima em praça pública, com isso demonstrando que a Escritura tem maior autoridade do que a tradição dos padres e a tradição do Papa. Para retornar essa autoridade, o que acontece? A Igreja fez um concílio em 1546 chamado Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, a Igreja escolhe 7 livros para acrescentar nos livros do Velho Testamento. E o que a Igreja Católica estava querendo retomar? A Igreja Católica estava querendo mostrar que a autoridade não estava em si nas Escrituras. A autoridade final estava nos concílios ou nos padres. Por isso que eles reuniram, que até antes esses livros não eram considerados pela Igreja, mas eles
pegaram esses livros e acrescentaram livros que estavam na Septuaginta, livros que eram considerados apócrifos, ou seja, não inspirados pela igreja, e eles então acrescentam entre os livros do Velho Testamento. Muito bem, nós precisamos saber aqui qual era o critério da igreja. Como eu falei, o ponto de vista cristão, a posição da igreja, inclusive eu coloco aqui entre aspas, de um dos grandes eruditos de literatura de manuscritos, que é F. F. Bruce. A posição cristã histórica é que o Espírito Santo, que presidiu a formação de cada um dos livros, também lhes dirigiu a seleção e incorporação, continuando assim a dar cumprimento à promessa do Senhor Jesus, que ele guiaria os discípulos em toda verdade. Ou seja, os livros que compõem os 27 livros do Novo Testamento e os livros do Velho Testamento só são inspirados por causa do Espírito Santo inspirou, ou seja, a igreja aceitou esses livros porque eles são inspirados, e não eles são inspirados porque a igreja os aceitou. Mas a igreja só os aceitou porque eles são inspirados. Então, nós precisamos, antes de mostrar a base entre os pais da igreja, mostrar que na própria Escritura já demonstra essa evidência, que os livros reivindicam os autores, ou seja, os autores desses livros, eles já reivindicam como palavra de Deus, e eles querem que aqueles que os leiam entendam que eles estão lendo é palavra de Deus. E os critérios que a igreja aceitava os livros como inspirados não eram qualquer critério. O primeiro critério é que teria que ser de um apóstolo que teria que ser testemunha de Jesus Cristo. Isso no Velho Testamento. Teria que ser testemunha de Jesus Cristo. Segundo, esse apóstolo, ele teria que manifestar o seu apostolado. Porque no apostolado de Cristo não havia somente os 12, mas havia o que eu já inclusive falei em um vídeo, o chamado o heteroi apostoloi, ou seja, os outros apóstolos, aqueles que eram como Tiago, como Marcos, como Barnabé, como Judas, certo? O próprio Lucas, que estava com Paulo todo o tempo nas suas viagens. Então, esses eram apóstolos, considerados apóstolos, e eram considerados também testemunhas de Jesus Cristo. Eles eram considerados apóstolos de Jesus Cristo. Os demais que não tiveram essa experiência não poderiam escrever livros como inspirados por Deus. E nós vamos ver alguns textos que demonstram isso. Primeiramente, nós vamos ver que Paulo reivindicou inspiração de seus escritos. Isso é importante para mostrar que esses livros não foram inspirados porque foram indicados pelos padres, mas porque o próprio Espírito Santo manifestava nos seus escritos. Vamos ver, então, primeiramente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 e verso 8, que diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, Paulo deixa claro: mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 14, verso 7.
1 Coríntios capítulo 14, verso 37, mas vamos primeiro, 1 Tessalonicenses 2,13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, vejam que Paulo admite que o que ele está escrevendo é palavra de Deus, certo? Acolhesse não como palavras de homens, e sim como, em verdade, é palavra de Deus. Notem aqui que o apóstolo Paulo escreve mostrando que os seus escritos são inspirados e ele demonstra claramente que é palavra de Deus, que é palavra de Deus, né? Vejam aqui, 1 Coríntios 14, 37, 1 Coríntios 14, 37, que diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Vejam que isso é mais sério ainda. Paulo, ele está escrevendo, mostrando que o que ele está escrevendo ali em 1 Coríntios capítulo 14, sobre os dons espirituais, sobre como a igreja deve proceder, é mandamento de Deus, ou seja, é palavra de Deus. Ninguém indicou esse livro. O próprio texto demonstra isso. Vamos ver que João também, escrevendo o Apocalipse, ele demonstrou isso. Apocalipse 1, 2, ele diz, né, o qual, que está falando, né, de João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, o qual atestou a palavra de Deus. Então João demonstra também que ele estava falando ali era palavra de Deus. Paulo dizia que seus escritos fossem lidos nas igrejas e Pedro também. Ora, isso é muito interessante, porque se é palavra de Deus, não poderia ser lida somente em nenhuma igreja, mas em outras igrejas. Nós podemos ver isso em Colossenses 4,16, que diz assim, olha, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede igualmente perante vós. Certo? Vejam 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 27. 1 Tessalonicenses 5, 27, que diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Vejam que, então, Paulo reconhece que ela precisa ser lida a todos os irmãos. 2 Tessalonicenses 2,15, olha só. Diz assim, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está advertindo que eles devem guardar as tradições que foram escritas. E ele está falando dos seus escritos, das suas epístolas, né? Guardando como se fosse palavra de Deus. Pedro também escreveu para que os seus escritos permanecessem mesmo depois da sua morte. Nós vemos aqui, certo? 2 Pedro 1,15, 2 Pedro 1,15, que ele diz assim: mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vejam que Pedro está advertindo para que mesmo depois da partida, da morte dele, eles continuem lembrando de tudo que ele falou, certo? Outra coisa interessante é que os apóstolos reconheciam os outros escritos do Novo Testamento. Isso é muito interessante, porque os próprios apóstolos, há evidência no Novo Testamento que os próprios apóstolos reconheciam a autoridade e a inspiração de outros autores do Novo Testamento. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo 5,18, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Essa expressão aqui
está em Mateus 10:10. Vejam aqui, quando Jesus fala aos seus apóstolos, ele diz: porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em Lucas 10:7 diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Então vejam que Paulo está sabendo dos escritos de Mateus e de Lucas, e ele fala como se fosse palavra de Deus, como é palavra de Deus. Então, os próprios apóstolos entendiam que aqueles escritos eram palavra de Deus. Outro exemplo, 1 Coríntios 14, 22. 1 Coríntios 14, 22, que diz assim, certo? De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Vejam que Paulo está falando que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. De onde Paulo está tirando isso? Gente, de onde Paulo está tirando? Paulo está tirando de Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou seja, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, Paulo aqui está reconhecendo que as línguas, o dom de línguas, é um sinal. E ele tirou isso de onde? Claro que demonstra claramente que foi de Marcos 16, 17, que as línguas elas seriam um sinal àqueles que creem, que seguiriam aqueles que creem, certo? Outro exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, esse texto é muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, que diz assim, Paulo está falando da ressurreição de Jesus, e aí ele diz, e que foi sepultado, falando de Jesus, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas vejam só, alguém pode dizer assim, mas ele está falando das Escrituras do Velho Testamento, que ele foi sepultado, que ele foi morto e foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Embora que as Escrituras do Velho Testamento falem de uma forma muito superficial desses atos, mas Paulo está falando de uma forma muito específica das Escrituras. Tudo indica que ele está falando também do Novo Testamento, dos Evangelhos. Vamos mais para o versículo posterior. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Vejam bem, Paulo Paulo não é uma testemunha ocular desse fato. Como Paulo soube disso? Paulo soube exatamente dos evangelhos. Porque no Evangelho de Lucas, Lucas 24, 34, diz assim, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ora, se Paulo está falando das Escrituras, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e aos 12, ou seja, ele ainda está dentro do contexto das Escrituras. Então, Paulo entendia que os evangelhos eram inspirados por Deus e estavam falando um relato histórico correto. Outro exemplo, que é um texto bem um clássico, que é exatamente o texto de Pedro. Mas, primeiramente, existem dois textos de Pedro muito interessantes. O primeiro, que é segundo de Pedro 3:1, que diz o seguinte, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. De que Pedro está falando aqui? Dos evangelhos, os mandamentos do Senhor Jesus, ensinado pelos apóstolos. Pedro está reconhecendo os evangelhos como inspirados. Vamos outro exemplo? Pedro reconhece no verso 15 e 16, as epístolas de Paulo. Ele diz, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais certas coisas difíceis de entender que os ignorantes instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está falando aqui do amado irmão Paulo. Olha só, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, o apóstolo Pedro está reconhecendo que Paulo, ele escreveu palavra de Deus até colocar em par de igualdade das escrituras do Velho Testamento. Então, demonstra que o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento, demonstra que as Escrituras eram inspiradas, que os livros do Novo Testamento já demonstravam ser inspirados. Não foi ninguém que indicou, os próprios apóstolos mostravam isso. Né? Alguns padres, inclusive o padre Paulo Ricardo, ele diz, olha, quem escreveu os livros, a Bíblia, não foram os macacos, não foram os ETs, mas foram homens. Sim, os homens escreveram inspirados por Deus. E essa inspiração foi dada pelo Espírito Santo. Não foram homens que indicaram, não foram homens que disseram esse texto tem que ser lido nas igrejas porque ele é inspirado. Não, eles aceitaram o texto, as igrejas aceitaram, porque os apóstolos demonstraram que eram inspirados por Deus. Muito bem, agora vamos ver evidência dos pais da igreja que eles já aceitavam os textos do Novo Testamento. Não foram nenhum concílio, não foi a igreja que aceitou, não. A igreja aceitou porque eles já eram inspirados. Nós vemos isso, a primeira evidência de um catálogo de livros neotestamentário, por incrível que pareça, vieram dos hereges. Um homem chamado Marcion, ou Marcião para alguns. No ano 140 depois de Cristo, Marcion, ele reúne os livros inspirados e para ele fazer um próprio cânon. Ou seja, segundo a doutrina de Marcion, o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então ele passou a eliminar tudo aquilo, todo o livro do Novo Testamento que relacionasse muito ao Velho Testamento. Então, para Marcion, o evangelho mais correto era o evangelho de Lucas. E ele abandonou Mateus, Marcos e João. No entanto, esse herege, quando ele fez isso, ele demonstra um fato histórico que já havia um reconhecimento de uma seleção inspirada, porque ele fez isso. Ou seja, ele reuniu os livros inspirados para exatamente modificá-los ou abandoná-los, alguns, certo? A segunda evidência é o chamado fragmento Muratori. O fragmento Muratori, ele corresponde ao segundo século. Ele foi dado esse nome por causa de um homem que o achou, chamado Cardeal Muratori. Né? É um documento geralmente conhecido como esse nome, certo? Fragmento Muratori. Ele foi o primeiro publicado na Itália. Ele foi publicado em 1740, mas ele se refere ao segundo século. E ele demonstra uma lista dos livros do Novo Testamento, desde o ano do segundo século. Ou seja, nem terminou o segundo século, já havia uma lista. E olha que havia muita dificuldade de uma lista, como nós temos hoje, junta. Embora que a igreja já reconhecia os 27 livros do Novo Testamento, mas era muito difícil porque havia perseguição, dificuldades nas estradas, não havia o papel que nós temos hoje, era pergaminho ou papiro. Então havia uma dificuldade muito grande, levava muito tempo para uma cópia. Então,
esses fragmentos do século segundo já demonstram claramente que já havia um consenso da igreja dos livros inspirados. A terceira coleção dos, do- dos, dos quatro evangelhos, nós podemos perceber, né? Porque aqui nós estamos vendo a coleção, o consenso dos livros. Por volta do ano 115, Inácio, bispo de Antioquia, se refere a o Evangelho, falando dos quatro evangelhos. Ou seja, o to é o angelion, que quer dizer o Evangelho, com o artigo, se referia aos quatro evangelhos. E isso ele demonstra claro nos seus escritos, certo? Desde o ano 115. Depois houve a chamada harmonia de Tassiano. O que Tassiano, ele foi um cristão assírio, e dos anos 170, e ele foi responsável de fazer uma harmonia dos evangelhos. Olha, gente, nos anos 170, para alguém fazer a harmonia dos quatro evangelhos, é porque já era mais do que um consenso da igreja que os evangelhos já faziam parte da a falar dos quatro evangelhos como livros compactos foi Irineu, né, do século 180, do século segundo, no ano 180, era cristã. Ele fala dos quatro evangelhos, assim como os quatro pontos cardeais. Então, algo muito forte, muito firme. Outro pai da igreja a falar dos evangelhos, e ele menciona quase todos os livros dos seus escritos, é Orígenes. Orígenes do segundo século, né, relacionado ao segundo século, ele fala dos quatro evangelhos, e não somente isso, ele fala de quase todos os livros do Novo Testamento. E você pode ver uma lista de pais da igreja, desde Clemente, dos anos 99 da era cristã, que havia relatos dos livros do Novo Testamento, o reconhecimento desses livros do Novo Testamento. Outro exemplo é Justino o Mártir. Justino o Mártir é dos anos 150. Ele fala das memórias dos apóstolos, que se refere a Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos estava ligada a Lucas, era um só livro, e depois foi separado. Então, Justino, o Marte, ele fala dos escritos proféticos, declarando que ambos eram lidos nas assembleias dos cristãos, certo? O outro pai da igreja, Atanásio. Atanásio, nos anos 365, ele prescreve os 27 livros que nos constituem o Novo Testamento, certo? Bem, agora eu vou destacar Eusébio. Eusébio é um historiador contemporâneo de Constantino, um historiador, e Eusébio, muitos têm uma distorção dizendo que Constantino que ele fez a reunião dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento. Então notem que quando Constantino se converteu e ele ordenou o fim da perseguição da igreja, Constantino ordenou a Eusébio a traduzir os livros, a fazer cópias dos livros. Constantino não mandou Eusébio a escolher os livros canônicos, não. Constantino pediu para que Eusébio fizesse cópias desses livros que a igreja já tinha como inspirados. E nós podemos ver isso nos escritos
de Eusébio. Vejam o que diz aqui o livro terceiro, capítulo 4, ponto 6, que diz assim: Lucas, por outro lado, oriundo de Antioquia, por sua linhagem e médico de profissão, foi durante a maior parte do tempo companheiro de Paulo, mas seu trato com os outros apóstolos também não foi superficial. Dele adquiriu a terapêutica das almas, da qual nos deixou exemplos em dois livros divinamente inspirados, o Evangelho, que eles chamavam. Então, vejam aqui outro texto de Eusébio, com efeito Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus, quando estava a ponto de ir para os outros, entregou por escrito o seu Evangelho em sua língua materna. Aí ele diz: Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos, enquanto de João se diz que em todo este tempo continuava usando a pregação não escritas, certo? Vejam aqui, chegando aqui é hora de capturar os escritos do Novo Testamento, já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a tetrade santa dos evangelhos, as quais segue-se o escrito dos Atos dos Apóstolos. Depois, colocar a lista das cartas de Paulo, 1 João, Apocalipse de João, Judas e 2 de Pedro. Então vejam que Eusébio, ele já demonstra claramente que a igreja já constituía, já entendia, já sabia que esses livros eram inspirados. Não foi ninguém que fez uma reunião para dizer: esse é inspirado, igreja, aceitem. Não foi isso. Agora, é claro que no concílio de Cartago, né, no século IV, esse concílio colocou como oficial os 27 livros que a igreja já aceitava. Que a igreja já aceitava. Portanto, queridos, o sola escritura significa que somente a escritura tem autoridade. Só a escritura ela tem autoridade máxima sobre fé e prática na igreja. Ninguém mais está acima das escrituras. A sola escritura também não significa que nós não devemos ler outros escritos, outros textos que não sejam as escrituras. É um erro gravíssimo, um entendimento gravíssimo, falho quem pensa assim. Mas o Sola Escritura está falando de fé e de mandamentos, de autoridade para fé e prática. Também o Sola Escritura não despreza as profecias, né? Tanto é que no tempo do Novo Testamento, apesar dos escritos do Novo Testamento estarem ainda em pleno uso, Paulo falou da profecia e que elas devem ser julgadas. Alguém diz: mas isso era a palavra de Deus. Como Paulo ia mandar julgar a palavra de Deus? Não tem nexo. Mas, claro, Paulo deixa claro que a escritura tem que ter a primazia, ela está acima. Tudo aquilo que fere as escrituras, ela tem que ser recusada. É o que Paulo falou aos Gálatas. Ainda que nós, ou um anjo descendo do céu, vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, só a escritura. Só a escritura. Deus abençoe.